Olá a todos! Hoje, dia 16 de maio de 2024, estamos dando start ao nosso podcast chamado Podcast Estetiquei. Eu sou enfermeira esteta Lorena Picanço, graduada pela Universidade Estadual do Ceará. Sou mestre e doutoranda em Ciências Médico-Cirúrgicas, especialista em estética avançada e gestão financeira. Oi, gente, eu sou Daniele, sou enfermeira, sou graduada pela Universidade Uninassal, sou especialista em estética, cosmetologia, urgência e emergência, pediatria e neonatologia. Gente, o podcast Estetique, ele tem como objetivo ecoar histórias brilhantes, né, com entrevistados e convidados super especial que vocês vão amar. Nosso intuito é ecoar essas histórias de enfermeiros e enfermeiras para inspirar, motivar você também que está aí estudando, é acadêmico, já é profissional, a ecoar, a se inspirar em histórias para realmente se dar bem, né, ter sucesso profissional. Grandes desafios. Não, vou voltar. Pronto, até aí tá bom, né? Eu vou deixar um pouquinho só. Aí a gente... Vou deixar um pouquinho só e vocês só retornam. Tá bom. Pronto. Gente, o podcast Estetique, ele tem como objetivo ecoar histórias brilhantes de enfermeiros e enfermeiras que superaram obstáculos, grandes desafios, mas que conseguiram e estão conseguindo brilhar nas mais diversas áreas de atuação na enfermagem. Queremos trazer histórias brilhantes, inspiradoras, que motivem o nosso público e os enfermeiros, acadêmicos, a sempre estar dispostos pela enfermagem, pelo empreendedorismo, né? E pensar que tudo que a gente deseja, a gente pode conseguir, através de muito esforço e dedicação. E hoje, dia 16 de maio, né, Dani? Nós estamos comemorando, inclusive decidimos, né, estrear o nosso podcast no mês de maio, porque é um mês muito importante para a enfermagem de todo mundo. É um mês que a gente celebra realmente a enfermagem. E a nossa primeira convidada não poderia ser outra. É uma referência nacional, uma mulher que inspira a muitos com a sua trajetória de vida e de luta por melhorias da nossa classe. E não poderia ser outra pessoa. E hoje a gente queria agradecer profundamente, Ana Paula, sua presença aqui. Para a gente é muito importante, né? Quem sou eu falar de você, para mim, é um privilégio, porque você, para mim, é a voz, é a enfermagem, né? Você faz tanto pela enfermagem, fez e vai continuar fazendo. E essa sua vinda aqui hoje tá para mostrar para as pessoas, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para quem está começando agora, que a enfermagem tem vários caminhos, né? E a gente queria escutar a sua história, que você passasse um pouco da sua história para a gente, que para mim é uma emoção muito grande ter você aqui com a gente. Como o Dani disse, é com a sua história, para a gente é um privilégio. Mas quem é a Ana Paula Brandão? Quem é? Se prepare, viu, gente? Porque o currículo dela é lindo. O currículo dela é grande. A gente vai falar aqui só um pouquinho, porque senão a gente vai passar o tempo todo falando só do currículo dela, né? Ela é enfermeira pela Faculdade Metropolitana de Fortaleza. Especialista em gestão pública, MBA em gestão de saúde. Coordenadora de pós-graduação pela IDE. Experiência em gestão de unidade primária de atenção à saúde. Presidente do Conselho Regional de Enfermagem. Na gestão de 2018 a 21 a 23. Vereadora de Fortaleza da capital do Ceará. De auxiliar de enfermagem, a conselheira e diretora do Conselho Federal de Enfermagem. Seja muito bem-vinda, doutora Ana Paula Brandão. Eu que agradeço, meninas, né? Você aqui bem descontraída, meninas, doutoras, jovem doutora Daniele, jovem doutora Lorena Picanço, doutora Daniele Gomes. Eu quero primeiro agradecer, porque para mim é uma honra poder começar mais um projeto novo, de levar experiências exitosas, experiências positivas, falar um pouco da estética também, mas apresentar para a enfermagem
os sonhos e os objetivos que a gente sonha um dia. Eu lembro do dia que vocês estavam sonhando em construir o podcast e hoje nós estamos aqui realizando. Sim. Então, eu sempre gosto de falar de sonhos, porque um dia eu sonhei lá atrás em ser presidente do conselho, em ser enfermeira, em ser do COFEM, e hoje a gente já conseguiu realizar essas etapas dos nossos sonhos. A gente precisa sonhar, senão a gente deixa de ter a nossa essência de vida. Sim. Então, quero parabenizar as duas, primeiro, pela ideia, pela construção, pelo planejamento e pela execução no dia de hoje. Parabenizar por terem escolhido o mês de maio como um dia para vocês falarem de experiências importantes, de currículos de pessoas da enfermagem importantes. E parabenizar a garra de vocês duas. Eu conheço as duas há bastante tempo já, e sei da disponibilidade, da disposição, da determinação e da responsabilidade que vocês têm quando vocês resolvem ir para uma empreitada nova e para um novo objetivo. Contem sempre comigo, com todas as áreas de atuação que eu possa estar presente, nós estaremos juntas para fazer ecoar a voz da enfermagem. Histórias tão lindas, né? E assim, tem muita, né? Quando a gente decidiu criar o Podcast Key, teve vários pilares, né? Mas o mais importante foi tem história para contar e tem pessoas para contar essas histórias. Eu acho que é o mais importante. E assim, a enfermagem, ela tem muita história bonita, né? História que às vezes as pessoas não vai dar certo, né? E quando a gente vê, são pessoas que são tão bem-sucedidas, que conseguem. Então, a ideia do podcast é trazer para cá pessoas para inspirar outras pessoas. Esse que é o nosso intuito, né, Lorena? A gente sempre conversou muito sobre isso. Isso. E assim, histórias de lutas, né, de desafios, grandes desafios para conquistarem realmente e realizar o seu sonho, como você nos contou um dia, né? E a gente está aqui justamente para poder ecoar. Mas a nossa primeira perguntinha para você vai ser assim, ó: como é ser referência para tantos? Qual é a sensação? Né? A gente quer saber a sensação. Justamente. Né? A gente quer também ser. Porque isso é um peso, né? Você ser referência para tantas pessoas, às vezes a gente se pergunta assim, será que eu posso errar? Eu queria que você compartilhasse com a gente. É desafiador. Todos os dias, a palavra que define essa representação, esse exemplo, como vocês colocaram para mim, todos os dias é desafiador. E por alguns aspectos. O primeiro é pelo medo. A gente sempre tem medo de errar. E de não estar sendo vista de maneira positiva pelo nosso público, pelas pessoas que acompanham o nosso trabalho. Então, a gente tem muito medo de errar. Mas a gente segue fazendo o nosso trabalho, aquilo que a gente buscou fazer. E também a gente tem um sentimento, quando a gente se torna referência em alguma área, de que a gente precisa continuar fazendo aquilo porque tem alguém ali se espelhando em você. Então, alguém se espelha, então você precisa continuar o trabalho. Nessa necessidade de precisar continuar, a gente coloca o medo para trás e segue acreditando no trabalho que a gente faz. E construindo coisas positivas, construindo legados, construindo histórias, construindo perspectiva de vida para as pessoas que acompanham a gente. E no desenrolar dessas perspectivas, doutora Daniela e doutora Lorena, a gente encontra depoimentos de pessoas que dizem assim: eu me espelhei em você, eu vi você fazendo determinada coisa, achei legal, achei bacana, e me espelhei em você. Esses comentários, esse momento que a gente tem de interação com as pessoas que acompanham o nosso trabalho, são primordiais para que a gente consiga permanecer ali no nosso propósito. É verdade. E assim, uma pergunta que eu acho que é a dúvida de todo mundo. Pode ser até que seja um pouco pessoal, porque eu já passei por isso. Então, eu queria saber de você. Você já teve vontade alguma vez de desistir? Largar tudo, desistir de lutar? Eu tenho vontade todo dia, doutora Daniele. Todos os dias eu me pergunto se o trabalho que eu escolhi, para quem não sabe, está acompanhando o Podcast Key, chegou uma época da minha vida que eu desisti de concurso público, pedi exoneração de concurso público para me dedicar
exclusivamente a enfermagem. Então, foi uma decisão, uma escolha que eu fiz na vida que impactou muito minha vida. Então, às vezes, quando você recebe muita crítica, porque pelo fato de ser uma figura pública, de ser política e de ter também o trabalho frente ao sistema COFEM-CORENS, a gente recebe muitas críticas. Sim. E às vezes a gente se pergunta, será que isso está valendo a pena? Será que é isso mesmo que eu quero? Ser espelho para críticas, para ataques cotidianos que a gente recebe. Mas aí eu acabo que me tomando nesse momento, não, eu preciso me manter firme, não posso desistir, porque tem muita gente confiando no meu trabalho e esperando que esse trabalho dê resultado. As críticas, elas existem em todos os locais, nunca deixarão de existir, mas a gente tem que ter muita maturidade para a gente não desistir. Eu penso todo dia em desistir, porque eu abandono muitas vezes a família, o estudo, o lazer, para me dedicar a essa construção da enfermagem do futuro, que eu costumo chamar. E essas críticas às vezes me deixam para baixo, me deixam com vontade de desistir. Mas aí vem alguém, vem alguma coisa, vem um sinal, vem algo de algum canto que me faz assim, não, eu não posso. Porque se eu desistir, a doutora Lorena, ela vai dizer assim, por que a Ana Paula desistiu? A doutora Daniela, poxa, por que a Ana Paula desistiu? A gente estava confiando nela para elevar o nome da enfermagem na estética. Então a gente vai pensando em tudo aquilo que a gente pensou, sonhou e acaba decidindo que não iremos desistir e sim resistir. Verdade. Quando vem as pessoas dizem, você é minha inspiração, né? Aí aquele desejo que a gente tem de voltar atrás acaba, né? E hoje que com as redes sociais, né, a crítica, ela vem muito mais fácil, muito mais rápida. A gente tem a oportunidade, né, de falar bênçãos, de falar coisas positivas, palavras positivas, inclusive de motivação para a sua luta, junto com uma gama de profissionais que estão aí lutando em Brasília, né, pelo nosso piso, enfim, por algumas questões que são importantes para o nosso trabalho no dia a dia. Mas a rede social, ela vem trazendo um peso. Ela é boa, mas também tem os seus aspectos, né, fragilizantes, assim. Exatamente. A pessoa está, às vezes, no computador, ela pensa que aquele comentário, aquela crítica dela não vai repercutir na vida da pessoa, né? E muitas vezes, hoje, a gente precisa trabalhar com rede social, todo mundo precisa, principalmente quem é público, pessoa pública. E a gente também precisa entender que, às vezes, uma crítica de uma forma muito desrespeitosa pode acabar que prejudicando o coletivo de luta da gente. Por exemplo, todos nós enfermeiros sonhamos com a enfermagem reconhecida, valorizada, com autonomia plena no exercício das suas atividades. Mas, às vezes, quando, por exemplo, ele vê a doutora Daniela se esforçando para construir o nome dela na estética, ele vai lá e faz um comentário desnecessário, ele não vê que ele está afetando toda a construção de um sonho, de um legado da doutora Daniela, colocando como exemplo. Mas isso acontece comigo no dia a dia. Só que eu, por ser política, já adquiri uma certa maturidade. Porque na política existe muito a criminalização da política. A sociedade ainda pensa que todo político é bandido, que todo político é corrupto. Existem os ruins, mas existem aqueles que querem fazer a mudança. Como em todo canto. Na enfermagem tem o mau profissional e tem o bom profissional. Na medicina tem o mau profissional, tem o bom profissional. Na política também tem o político mau, o mau político e aqueles que são bons no que fazem e que querem realmente transformar a vida das pessoas. Então, eu acho que a internet não é terra de ninguém, doutora Lorena. A gente precisa ter maturidade. Se eu estou vendo o crescimento de uma amiga, de uma colega enfermeira, seja na urgência e emergência, na estética, na docência, que a doutora Lorena tem um legado na docência, eu vou bater palmas para tudo aquilo que ela está fazendo, enaltecer o trabalho dela. Posso ter divergência de alguma questão? Posso, mas não é na rede social que eu vou escrever. Eu vou escrever para que ela entenda, doutora, eu tenho uma divergência nesse ponto, eu acho que se a senhora fizer assim pode melhorar. Sugestão, né? Então, assim, a gente caminho, muitas vezes, né? A gente cresce muito mais. Eu recebo muitas críticas, depois sugestões. E todo o trabalho que eu faço, doutora Lorena, ele é baseado em sugestões. O trabalho de enaltecer a enfermagem na estética são sugestões de colegas que às vezes comentam lá nas redes sociais. Ah, você deveria
ajudar mais a enfermagem estética, você deveria, porque sempre é no sentido de dever, né? Sim. Mas eu pego como uma crítica positiva. E aí eu vou buscando as alternativas para que a gente possa ajudar nessa construção e acabo que pegando a crítica, que veio até de uma forma mais áspera e transformando ela em coisas boas. Levando para o lado positivo, né? Isso. E aí, eu quero saber, nós queremos saber, Com né, certeza. Dani? Uma grande alegria dentro da sua trajetória profissional e uma grande tristeza. Eita! Difícil, né? Tem vários, né? Eu imagino que tem vários, né? Como a minha vida ela gira muito em torno da enfermagem, tudo que eu tenho pertence à enfermagem, tudo que eu sou é da enfermagem. Eu não consigo me ver trabalhando com outra coisa senão a enfermagem. Vocês tiram isso pela trajetória de auxiliar, já trabalhei em vários hospitais, já trabalhei em consultório, já fiz várias coisas na enfermagem para ganhar dinheiro. Então, eu posso dizer que uma das minhas maiores alegrias foi a aprovação do PL 2564, lá em Brasília, quando a gente lutou muito, quase um ano de luta seguida, e a gente conquistou a aprovação na Câmara dos Deputados. Porque no Senado a gente conseguiu entrar bem no Senado, Sim. com boas articulações, a quantidade de senadores, né, é menor, é 81. Na Câmara a gente teve uma grande dificuldade, a Câmara dos Deputados. A gente teve que fazer mobilização em Alagoas, ir para a porta do presidente da Câmara, Arthur Lira. A gente teve que fazer mobilização em Brasília, naquele sol de Brasília ali no período de agosto. Mas a gente conseguiu a aprovação do PL 2564. Foi a maior das alegrias que eu já tive na vida, no sentido de ser reconhecida pelo trabalho. Sim. E como eu era a única política na época, porque o Gilmar ainda não era deputado, Bruno Farias ainda não era deputado, então eu era a única política enfermeira. A então, voz na política era só sua, então né? recaía em mim a responsabilidade de interlocução com os parlamentares. Então era essa responsabilidade minha na época. Então mobilizava todo o Brasil, todos os coréns e todos os políticos nacionais para que aprovasse o PL 2564. Claro que eu não fiz nada disso só. Eu tive apoio de muitas pessoas, de sindicatos, de associações, do próprio sistema COFEM, coréns, tudo que eu pedi. Eu fui muito bem acolhida pelo Conselho Federal de Enfermagem, mas a minha maior felicidade foi aquela aprovação. E a minha maior tristeza foi quando o STF suspendeu o nosso piso e trouxe aquela decisão que jogou toda a nossa luta, doutora Daniela e doutora Lorena, no chão. Eu lembro. Para mim, abriu um buraco, Sim. né? Porque a gente estava construindo Uma duas alegria, né? emendas, Estávamos numa... uma ascensão, estabilizando a implantação do piso, construindo as perspectivas de implantação do setor privado. Então, naquele momento ali, eu acho que era agosto de 2022, a gente conseguiu a aprovação em maio, acho que foi dia 4 de maio. Quando foi 4 de maio, nós tivemos o PL aprovado, e logo em seguida ele foi sancionado pelo presidente da República à época. E em agosto, então junho, julho, 2 meses depois, o STF lançou mão daquela decisão, primeiro suspendendo os efeitos, e logo em seguida trazendo uma decisão do Supremo, né, a Corte Maior do Judiciário do Brasil, que abriu um buraco para mim. Acho que não só para mim, mas para a enfermagem brasileira como um todo. Foi todo. Então, para mim, naquela hora tinha um buraco. E eu quis me jogar e por muito tempo eu fiquei até no fundo do poço desse buraco. Muita gente não sabe, mas eu fiquei tão abalada, que eu desenvolvi um transtorno de ansiedade, passei a usar medicação, né? E aí eu sempre falo isso para as minhas colegas, sempre coloco essa minha posição, porque eu não acho feio eu colocar isso. Claro, porque hoje quem não você tem, sentiu, né? O que eu senti, eu precisei de apoio profissional para sair do fundo desse buraco que foi aberto nesse momento. Então, para mim, a maior alegria e a maior tristeza, ela está dentro da enfermagem. Mas eu resignifiquei. E já consegui me restabelecer, já através do apoio de vocês, né? Ana Paula, temos uma coisa importante a fazer, que é enaltecer a política na estética, o avanço da estética na enfermagem. Isso, para mim, foi um grande apoio. Nós temos outro trabalho a fazer, Ana Paula. Você está sendo convidada para ir para o Conselho Federal de Enfermagem. Eu fui resignificando, fui encontrando pessoas que
enaltecia esse trabalho, eu fui vendo que eu não poderia me deixar abater e sair do fundo do poço. E estamos aqui, firmes e fortes, conseguimos as assinaturas ontem para tramitar a PEC das 30 horas. Nossa semana né? de estreia. A PEC das 30 horas e do reajuste, viu, gente? né? Então, já foi um avanço Sim. importantíssimo e é uma esperança. Do mesmo jeito que foi a esperança de lutar, iniciar a luta pelo piso, lá atrás, se acendeu a esperança novamente agora da construção de uma emenda à Constituição que possa garantir as 30 horas e o reajuste, uma vez que quando nós lutamos pelo todo. Mas ocorreu várias ações e várias decisões que nos levaram a nós temos o piso. Eu estive em Aracati ontem e soube lá que a Policlínica, que tem 12 ou 11 profissionais da enfermagem, paga o piso, carteira assinada com o piso, com todos os incentivos que os profissionais de lá precisam. Então, já voltei, inclusive, mais empolgada de lá, porque eu falei com a coordenadora do consórcio lá da região de saúde e fiquei muito feliz que o piso já é uma realidade nesses locais. Mas a gente tem muita luta para fazer ainda. Eu falo demais, viu, doutora Lorena e doutora Daniele? Se vocês não me cortarem aí, eu tomo o programa todinho. E aí, assim, até acho que a enfermagem, dentro das áreas, né, da saúde, né, das classes de saúde, ela está sendo uma referência para as outras classes lutarem também para os seus direitos, né, para seus benefícios, sua valorização. Eu acredito que não foi em vão, né? Nós estamos aqui, inclusive, lhe enaltecendo a sua pessoa, porque realmente tem que ter muita força e coragem para poder aguentar mesmo, né? O que vem de lá para cá. E muitas vezes isso não é publicizado, não está exposto, né? Mas a gente sabe, né? Quem está dentro, a gente sabe. A gente sabe das lutas. Agora, vamos falar de empreendedorismo. Adoro. Né? Vamos falar de empreendedorismo, o carro-chefe do podcast. Vamos falar um pouquinho do pessoal, né? Sim. Eu sempre tive vontade de empreender, né? Eu sempre me achei uma empreendedora. Mas eu também sempre amei a enfermagem. Eu empreendi no colégio vendendo, comprava papel de carta, eita, que é antigo, viu? Papel de Quem carta nunca, fora né? da escola e vendia dentro. Ninguém sabia, né? Que eu comprava fora e vendia dentro, né? Então, assim, sempre desde criança também quis empreender. E eu acho que a primeira, que a nível Ceará, pelo menos pela minha percepção, foi o consultório, né, de enfermagem. E a gente vem visando isso de muito tempo, né? Então, assim, sempre fui empreendedora, sempre gostei de empreender, só que tinha um problema na minha vida para empreender, Lorena. Eu não queria sair da enfermagem. Só que eu também não conhecia a estética na enfermagem, né? Assim como também outras áreas também não conhecem, né? Então, a partir de agora, né, a partir desse momento, a gente quer que as novas pessoas que estão chegando, os novos acadêmicos, eles não tenham mais essa dúvida e nem ter que se dividir, ou eu vou ser empreendedor ou eu vou ser enfermeiro. Assistencial, né? no caso, né? Ou só o assistencial, né? Porque eu sempre fui da assistência. Acho que já trabalhei em 80% dos hospitais de Fortaleza, né? Eu já tive um pouquinho meu lá. E aí eu quero saber de você, uma motivação, assim, qual foi a maior motivação, o que te desafiou, né? Para você empreender na enfermagem. E, por fim, eu quero que você dê uma dica, aquela sua dica super valiosa que você tem pra gente, né? Que a gente precisa também, que a gente é um bebê, né? Eu costumo dizer que eu sou um bebê na estética, mas é um bebê que já está caminhando, né? Eu já engatinhei, já comecei ali um pedaço. Não vou estagnar nós, né? Que a gente se apoia. Isso é muito importante, né? Gente, o apoio da enfermagem, não só para a estética, mas para todas as áreas, para a política, para novos negócios, né? Para consultório, para vários setores que a gente sabe que tem muito, né? A gente tem que se apoiar, porque uma pessoa, a gente não cresce só, né? Não, a gente não cresce só, a gente não faz nada só. Eu sempre costumo falar isso, principalmente em aula, né? Que os meus alunos são iniciantes também. Eu sempre costumo falar isso, que a gente tem que se apoiar. Fala um pouquinho pra gente desses teus desafios que você teve. O que me motivou não foi algo muito positivo, mas eu gosto de falar, inclusive a gente colocou no livro,
que eu fui convidada para escrever sobre empreendedorismo. Eu era técnica de enfermagem, estava naquele sonho da graduação. Quando eu saí graduada em enfermagem, eu encontrei muita dificuldade no mercado de trabalho para o primeiro emprego. Sim. E no meu currículo só tinha minha experiência como técnica. E as instituições não queriam me contratar como enfermeira, porque tinha um certo preconceito. Acho que isso ainda existe, né? Com certeza. Ainda está instalado. Com Então, certeza. eu comecei a bater nas portas e ter muita porta fechada. E na época, muito imatura, não entendi que era porque o meu currículo tinha as experiências de técnico de enfermagem, não tinha de enfermeiro. Então, eu acabei passando pelo que muitos colegas passam, né? Que se formam e não têm a primeira oportunidade de emprego. E aí, comecei a ver alguns exemplos. Eu via que o psicólogo, ele tinha, se formava, tinha um consultório. Eu via que o fisioterapeuta montava a clínica. O médico tinha a opção de ficar no consultório ou no assistencial. E eu disse, por que na enfermagem é diferente, né? Por que eu tenho que ficar presa a conquistar um espaço na assistência ou trabalhar no hospital ou no posto de saúde e eu não posso empreender? Eu não posso montar o meu negócio, né, meu consultório, como os demais profissionais da área da saúde fazem. Então, eu comecei a pesquisar. Nessa época, ainda não era desburocratizado a abertura de consultório. E eu montei o primeiro consultório de enfermagem, acho que posso dizer assim. Isso eu não tenho firmeza se é, mas eu acho que sim, porque eu precisaria pesquisar o Ceará inteiro para saber. E comecei a fazer atendimentos na minha comunidade, ali no Jardim Iracema, onde cresci, trabalhei no posto de saúde, como técnica de enfermagem, sala de vacina. Aí montei o meu espaço, fui entregando os cartõezinhos para as minhas pacientes e dizendo, olha, se quiser fazer prevenção, acompanhamento de pré-natal, aplicação de intramuscular que você não encontrar no posto de saúde, vai lá no meu consultório, que aí eu vou te atender. E aí eu comecei a fazer esse trabalho, já era conhecida dentro desse território. E, por incrível que pareça, começou a ter muitas mulheres me procurando para o fluxo, né? para o atendimento, a procura. E até hoje as pessoas ainda comentam muito. Eu fui atendida pela doutora Ana Paula. Hoje, comentam bastante. às vezes a gente está fazendo, às vezes vai deixar algum paciente, alguma coisa ali perto. Quando a gente vai conversar com alguém, as pessoas sempre falam, tu conhece a enfermeira Ana Paula? Fui atendida por ela, fui paciente dela. Eu tenho um paciente que eu tenho um amor, assim, verdadeiro, de eu visitar todo ano, ainda lá, de ver como é que tá o processo delas, tudo, né? Processo de saúde, né? De promoção à saúde delas. Então, e aí eu fui criando uma relação nesse território que se eu chegar ali, todo mundo vai... A doutora Ana Paula, todo mundo conhece aqui, né? E aí eu cobrava valores populares, porque eu estava dentro de um território muito pobre, né? Muito vulnerável. Mas mesmo assim, essas mulheres se organizavam para poder garantir. Eu estava trabalhando, nem sonhava em ser política na época, né? Nem tinha ainda o entendimento de que tinha que ir para a política. E aí eu comecei a ver que eu estava ganhando mais no consultório do que se eu estivesse trabalhando no hospital. Assistência, né? Aí eu fui investindo, fui trabalhando, fui organizando as coisas, fui melhorando os processos de trabalho nesse consultório. E aí montei de fato, depois veio a inspiração da política, eu não queria sair do consultório, resolvi lançar o marido. Lancei o marido, saí pedindo voto às minhas pacientes, o marido foi eleito. Aí quando o marido foi eleito, eu transformei o consultório que eu ganhava dinheiro em uma organização não governamental para atendimento às mulheres. Né, mantida por ele. Ele propósito. Então, eu transformei o trabalho do empreendedorismo, que eu ganhava meu dinheiro, agora eu não precisava mais, né? Já fazia o trabalho junto com ele, embora trabalho voluntário sem salário, mas eu pedia para ele me pagar em forma de manutenção do projeto. Aí, transformei esse projeto em multi. Teve uma época que a gente tinha até translado com ambulância para levar os pacientes. E aí depois eu fui me enveredando na política de uma forma que eu não consigo mais sair. Né? Nem vai mais, né? Nem vai Então, foi o empreendedorismo que me possibilitou entrar na política. Eu acho que eu estou falando isso a primeira vez aqui para vocês. Está no capítulo do livro também. Mas foi essa vivência no empreendedorismo, as portas fechadas que eu levei,
para Sim. não ter condições de Fazem talvez parte do processo, né? talvez se eu tivesse ficado no hospital, eu teria ficado como a maioria dos colegas fica, 1, 2 empregos, saindo de um para o outro, saindo de um para o outro, e eu não teria avançado nessa área, né? Ninguém sabe. Mas eu até agradeço as portas que me foram fechadas, porque hoje elas para mim significaram que eu não fiquei ali esperando cair do céu, nem fiquei resmungando da vida. Eu fui buscar fazer aquilo que eu poderia fazer. Numa reflexão que eu tive de que poderia atuar no consultório. Quando fui eleita presidente do Corém, uma das primeiras ações foi levar ao COFEM que a gente precisava desburocratizar os consultórios e as clínicas de enfermagem. Aí surgiu a resolução 568 de 2018, que desburocratizou a abertura de consultórios e clínicas de enfermagem. E um ganho para a classe, né? E um ganho. Não, com certeza. Porque Pra gente. a minha trajetória, 16 anos aí na docência, né, como gestora de curso, e hoje a luta é essa, né, de conversar, se aproximar, né, da gestão de cursos dentro de instituições de ensino superior, justamente para trazer essa pauta do empreender, da importância do enfermeiro, do acadêmico, entender que ele pode empreender, que só não existe assistência. E a assistência ela pode ser empreendida, vamos dizer assim, né? Ela pode acontecer dentro do consultório. Então, essa sua luta, assim como de vários que estavam nesse processo, foi muito positiva para a classe, porque hoje a gente tem alavancado empresas grandes dentro da área da enfermagem, onde o presidente é enfermeiro, o diretor é enfermeiro, né? E assim, foi um ganho. Muito obrigada por isso, né? E a todos que lutaram por nós. Coisa boa, é importante demais transformar vidas. Transformar vidas é o nosso É o propósito. nosso propósito. E eu acho que a gente chega no fim dessa entrevista maravilhosa. Espero que vocês tenham gostado, com certeza, né? E o podcast é isso, é ecoar histórias. Parabéns pela sua trajetória, continue com a sua luta, né? Nós estamos juntos, tem uma classe toda com você. E muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, né, Dani? Com De estar aqui certeza. hoje com a gente. Nosso primeiro episódio, nervosismo. Na verdade, a gente pensou junto, quando a gente estava lançando a ideia, quem vai ser a primeira? Aí a Ana Paula, com certeza, a Ana Tem Paula que vai ser. ser a primeira. Tem A que história ser. dela é bonita, né, inspiradora, deixa a gente assim com aquela sensação de que vai dar certo também. Né? Não adianta só a gente querer, né, Ana Paula? Claro. O querer todo mundo quer, Sim. né? Todo mundo quer. Mas Tem que viver o Tem que processo. viver o processo, tem que ter a dificuldade, né? Tem que ser difícil, né? Porque se for fácil, todo mundo faz, né? Então a gente está aqui para fazer o diferente. A gente está aqui para ajudar também acadêmicos vocês que queiram entrar, que queiram conhecer a estética, né, o empreendedorismo. A gente está aqui para ajudar, né, Lorena? A gente para dar ideia, para dizer se é difícil, se é muito fácil e para tirar as dúvidas de vocês também. É só chamar aqui, perguntar no WhatsApp, no Instagram. A gente conhece muito, já fez muito curso, né? A gente dá curso também, a gente ensina, né? E o propósito é esse, né, Ana Paula? Ecoar histórias brilhantes e fazer pessoas brilharem também, né? Dani, eu esqueci de deixar a minha mensagem na hora que você pediu, né? Ai, foi. deixar Mas a dica, deixa a dica. A dica é você planejar. Tudo na sua vida você precisa planejar. Então, vai empreender? Tem que planejar. Vai estudar para concurso? Tem que planejar. Vai se organizar para atuar na assistência? Tem que se organizar e se planejar. Então, planeje seu ano. Então, eu acredito que todo mundo inicia o ano cheio de metas, né? Uns dizem, eu vou perder peso, vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Academia. Aí tem várias promessas de passagem de ano. Mas nós, que temos o desafio, e aí eu estou dizendo nós porque vocês duas têm também, que é de transformar um espaço, no caso, a enfermagem estética, em possibilidades reais e concretas para transformar a vida de outras pessoas, precisamos planejar as nossas vidas. Então, o planejamento é essencial para você que quer empreender, para a vida, para tudo. Vai ter um filho daqui a 2 anos, precisa planejar. Então, a dica é, planeje sua vida
com o topinho lá da sua meta. A sua meta é essa, planeje o seu ano. Planeje ou a cada 6 meses ou a cada ano, porque vai dar certo. E você vai conseguir alcançar o seu objetivo. Agora, não queira pular do 1 para o 10, porque você precisa Respeitar, né? subir degrau por degrau processo. e respeitar o processo. Você não vai sair daqui de auxiliar de enfermagem, chegar à diretoria do COFEM Não, não é sem principal. passar por um processo. Essas palmas são várias. Essas palmas aqui é da enfermagem, viu? Cada degrauzinho, Dani, você vai receber a porta na cara, no outro você vai ser xingada, no outro você vai ser criticada e você não pode recuar. Você tem que seguir com o seu objetivo e com o seu sonho. Senão, você vai cair. Tem um E tópico, aí, tem um tópico também muito importante, é a gente não se espelhar no outro, mas a gente não se comparar, né? Eu acho exatamente. muito importante. Exatamente. Eu me espelho a você, mas eu não me comparo a você, porque a nossa luta é diferente. Exatamente. Né? E é muito importante o que você falou, Daniele, porque o mundo tem espaço para todos. E a forma que a gente quer trabalhar, você se espelha, você se motiva, você admira, você respeita, mas cada ser humano Tem o tem seu processo, a sua A sua essência. essência. Né? Que a minha essência é diferente da doutora Lorena, que é diferente da doutora Daniele, que é diferente das outras colegas. Então, não tem como você fazer comparativo, porque o ser humano ele tem a essência diferenciada. Né? Então, E os isso é importante. propósitos são E diferentes, os né? E propósitos. quando é por propósito, o cliente, o paciente, ele sente. Ele Isso. sente o amor pelo que o outro está fazendo. Só para a gente poder concluir, então, assim, quando eu estou atendendo alguém, fazendo uma simples. Não é nem simples, Não é nem simples, né? Uma né? limpeza de pele. Estou orando, estou desejando coisas boas e o paciente ele nem sabe. Então, pessoas na minha maca já choraram, já riram, já desabafaram, né? Então, assim, é por propósito. Então, quando a gente faz por propósito, não tem como dar errado. Não tem. É verdade. E nosso propósito aqui é lhe dar uma lembrança do nosso podcast, Ai, né? Para que você coisa lembrar chique. sempre da gente. Muito obrigada. por tudo. Gente, Pra vocês guardar. estão. A gente Vocês são tá- enfermeiras estéticas mesmo. Não Tem que sei ver- nem abrir a caixa, meu povo. de Tão bonita Tão que é. lindo. Vai pra Gostou? minha coleção. Vocês sabem que eu faço coleção de caneca de podcast. Ótimo. Ela já vai lá Aí pra tu já minha vai lembrar coleção. da gente. Meninas, toda vez. vocês estão de parabéns. Parabéns, parabéns. Tô muito orgulhosa de vocês, muito mesmo. Acho que eu posso falar isso, né? Pode. Eu tô orgulhosa de vocês. Deixa a gente porque- animada. Os próximos. Porque eu sei que é luta. E vocês fazem com tanto zelo, com tanto carinho. Eu sei que cada detalhezinho foi pensado por vocês. Então, Feito com parabéns. amor, né? Continuem no caminho dessa transformação para a enfermagem esteta e para a enfermagem cearense e brasileira como um todo. E contem comigo. E aqui um certificado, né, que você Eita, olha aí. esteve presente no nosso podcast. Lindo! Olha só, pessoal. É com muito carinho. Eu tô muito carinho. aqui, a foto é aqui, Emocionante. eu tô olhando pro outro lado. Eu gosto de podcast, sabe por quê? Porque a gente fala bem à Fala à vontade. vontade, né? O ruim depois é se tiver alguma coisa que a gente fala demais, né? A gente Mas eu corta. adoro podcast. Obrigada, né? Te dá uma cortada. Então hoje, gente, temos a nossa live, dia 16, começamos, damos nosso pontapé, né, inicial desse projeto, que é nosso, é da enfermagem, é nosso, não é meu, não é da Dani, é nosso. É nossa, Então, é da enfermagem. O nosso podcast é da enfermagem, né? agradecemos a presença de vocês, né? E até o próximo episódio do podcast Estética. Só lembrando mais uma vez, só lembrando vocês, deixem os comentários de vocês aqui, quem são os próximos convidados que Quem você vocês deseja querem, ver né? aqui queria- no podcast. Eu posso dar uma opinião? Pode. Tem uma enfermeira empreendedora que eu sou muito fã dela, sabe? Assim, ela arrasa. Ela é dona da clínica Vacinarte. O nome Ai, dela é é mesmo? Michele
A doutora A Michele. gente tem tanta gente para chamar. Aí tem a Michele, tem a Juliana. Tem a Juliana Freitas. Tem o Berg, né? Que ele Isso. vai vir falar de política, viu? Aqui com a gente. Ele vai... Ano eleitoral, né? Ano eleitoral. eleitoral. Tem a Mirley falando dos projetos dela, como A ela Mirley engrandeceu Fontinelli. Itaitinga, né? Gente, É uma agora gama faz assim, de- deixa todo mundo aqui os comentários, tá? O nome de cada um que a gente vai avaliar, Com né? certeza, deixaram aqui conosco. Isso. Eu já tô, né? Eu já tô pedindo, né, ali, né? A Michele, Juliana. Michele, É uma ordem, né? A Stephanie. Viu, Michele, tá? A Tem Stephanie Michele também. Power também. Aí vai. Sim. Agora tem umas enfermeiras estetas maravilhosas, viu? Aqui no Ceará. Tem Vamos umas trazer ótimas. todo mundo. Todo A gente vai mundo com a trazer gente, todo mundo. né? Então, muito obrigada e Paula, até o mais uma próximo vez, né? episódio. Tchau, todo mundo.